E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui um vídeo respondendo a um seguidor que comentou naqueles nossos vídeos, né? A aula 5 do nosso curso de Introdução à Escola Austríaca, né? Eu até vi que o vídeo teve poucas visualizações, pessoal. Pessoal, curtam mais e assistam mais aqueles nossos cursos, né? Introdução à Escola Austríaca, porque com isso vocês estão me estimulando a continuar, né? Mais o curso, a gravar mais aulas, né? E hoje, né, nós vamos aqui responder ao seguidor Why Not True, né? O que ele falou aqui? Eu acho que valeria um vídeo sobre apriorismo misesiano e o falibilismo popperiano defendido pelo Hayek. São metodologias diferentes que levam a visões distintas sobre as leis econômicas e até no debate interno da escola austríaca sobre o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, né? Veja, apriorismo misesiano e falibilismo popperiano defendido pelo Hayek. Na verdade, assim, o Hayek ele tem uma visão falibilista e o Popper ele tem uma visão falibilista também, mas é o seguinte, ela não é exatamente a mesma, né? O Hayek ele não acredita da mesma forma que o Popper, entendeu? É óbvio que assim, existe uma inspiração aí muito clara, né? Até na questão mesmo da falsibilidade, mas também já é um outro detalhe, que a falsibilidade que o Hayek usa, ela também é diferente da mesma falsibilidade do Popper, né? Uma outra questão, que a falsibilidade que o Popper ele utiliza para as ciências sociais, ela também não é a mesma para as ciências naturais, né? Já há uma diferença aí de grau também, né? Porque o que acontece? Nas ciências naturais, você pega um exemplo muito simples aí, né? Um exemplo que geralmente é usado, ele é mais didático aí, a questão dos cisnes, né? Se você acredita que todo cisne é branco, né? Um cisne negro, né? Um exemplo de um cisne negro, ele já é o bastante para você invalidar a tese de que todo cisne é branco, né? Já nas ciências sociais, aí, o Popper não vai fazer a mesma coisa, não vai ser... porque assim, veja que nas ciências naturais, o Popper ele quer falar de leis universais, né? Que possibilitam ali você fazer previsões arriscadas aí, né? E essas previsões elas precisam ser arriscadas, né? Você tem que propor algo que seja arriscado, ou seja, que tenha aí uma grande chance de dar errado, né? Assim, caso não seja verdadeiro, né? Ou seja, você até pode propor uma teoria, só que se ela não for muito arriscada, né? Se for uma coisa que por senso comum, né, você sabe, já mais ou menos sabe que vai dar certo, né, isso aí também já não já não entra muito no campo científico, né. E você vai ter que ter testes, aquilo que eles chamam de testes severos, né, e você tem muitos exemplos aí, por exemplo, a questão do éter, né, o experimento do Michelson Morley, né, que houve ali, houve um uso ali do princípio da falsibilidade, né. E o que aconteceu? Eles conseguiram falsear a ideia do éter e, de certa forma, meio que abandonar a ideia do éter luminífero, né? Já nas ciências sociais, o Popper, né, nós falamos na nossa aula do nosso curso de Introdução à Escola Austríaca sobre uma coisa chamada princípio da racionalidade, né, que também é algo que está envolvido aí na questão da praxeologia, né? Isso também fundamenta a praxeologia, né? E o Popper, ele aderiu ao princípio da falsibilidade. Óbvio que isso não quer dizer que o Popper aderiu à praxeologia do Mises, né? Mas, assim, num sentido mais alargado, né, o que o Popper propõe ali é algo muito similar a uma praxeologia. Tanto que se você vê todas as premissas, né, do método nomológico hipotético dedutivo aplicado à economia, elas são muito similares a várias premissas praxeológicas, né? Inclusive com relação a você utilizar meios para alcançar fins, enfim, várias coisas, né, que aparecem nesse sentido aí, né? Só que aí, quando o Popper ele aplica a falsibilidade às ciências sociais, você vai fazer uma análise situacional, né? Aplicando aí o princípio da falsibilidade, só que o que acontece também, né? E aí você vai ter que propor hipóteses refutáveis aí, né? Por exemplo, você tem uma situação X, né? Isso vai ter que ter como essa situação X vai dar como consequência uma ação Y, né? E aí você vai observar como é que aquilo se dá na realidade, né? Só que assim,
por trás disso aí já está pressuposto o quê? O princípio da racionalidade, né? E uma análise que você fez anteriormente também, né? E vários corolários aí também, né? Várias hipóteses auxiliares também. E aí o que acontece? Se o experimento ele der errado, você não vai descartar o princípio da racionalidade, né? Você não vai descartar o princípio da racionalidade. Segundo o Popper, né, conforme eu expliquei na aula passada, o princípio da racionalidade seria a última coisa a ser descartada, ou seja, por mais que o Popper ele não adote isso no sentido a priorista, né, na prática isso nem faz tanta diferença assim, porque pouquíssimas situações você vai se deparar em que você vai, de fato, precisar descartar o princípio da racionalidade, né? Então, assim, na prática mesmo, você vai ter poucas situações em que você vai estar descartando aquilo que Mises também considera como uma coisa a priori, né? Agora, assim, óbvio que, e eu peço que vocês assistam a nossa aula passada, né, para vocês entenderem que não se trata da mesma coisa, né? Inclusive a definição de racionalidade para Popper é diferente da definição que é usada para Mises, né? Inclusive essa questão também do falibilismo aqui, né? Uma coisa que vocês precisam entender é que o Mises ele era um pouco falibilista, né? Só que óbvio que num grau menor do que o Hayek e o Popper, né? Assim, eu não estou querendo também dar a entender que seja tudo igual aqui, né? Não é tudo igual, tem algumas distinções, só que essas distinções elas são um pouco sutis, entendeu? Elas não são, assim, você não tem assim, uma diferença radical entre um e outro, entendeu? Você tem distinções sutis aí em cada um, né? Ou seja, quando o pessoal tenta colocar muitas vezes confrontos entre esses pensadores aí, é por isso que assim, eu também acho, assim, do meu ponto de vista, né, que há essa treta aí que criaram em torno do Hayek, Hayek versus o Hayek versus o Mises, né? Essa treta aí, ela foi muito superestimada, né? Muito superestimada do meu ponto de vista aqui, né? E outra coisa aqui é o seguinte, né? Sim, eu estava explicando aqui, né, a questão como o Popper ele aplica de forma diferente isso nas ciências sociais, né? Inclusive o Popper ele rejeita o historicismo, que também é algo amplamente rejeitado também pela escola austríaca, né? Tanto pelo Hayek como pelo Mises aí, né? Só que o Hayek, óbvio que ele tem uma ênfase maior, né, por questões históricas aí, né? Ou seja, existe algum ponto ali em que certos padrões históricos, porque o Hayek ele vai entrar mais uma questão dos padrões, né? Certos padrões gerais, né, que você pode usar ali, que eles vão ter algum peso maior, né? Mas assim, no geral, o Hayek também é crítico ao historicismo, o Popper ele é crítico ao historicismo, então essa ideia de que você, nas ciências sociais, aí você vai utilizar, você vai pegar um fatozinho, né, e você acha que aquilo ali é suficiente para falsear, isso não existe nem em Popper e nem em Hayek, ok? Só que é óbvio que o Popper ele tem ele aplica esse princípio nas ciências sociais de uma forma mais flexível do que nas ciências naturais, só que assim, perto de como o Hayek aplica isso aí, ainda é menos flexível, né? O Hayek ele aplica a falsibilidade de uma forma bem mais flexível ainda do que o Popper, né? Porque o que acontece? O Hayek ele adota aqui, né? Ele reconhece que há uma certa complexidade maior nos fenômenos sociais, né? E que a forma como o Popper ele propõe que seja aplicada a falsibilidade, porque assim, o Popper que ele quer propor, né? Por exemplo, você pega, você vai fazer uma espécie de engenharia social ali, né? Meio que em pedaços, né? Ou seja, vai propor pequenas políticas públicas que elas vão sendo aplicadas, né? Ao longo dos anos, e elas vão sendo testadas, você vê se dá certo ou não. E aí essas políticas públicas elas precisam ser possíveis de você regredir, né, naquilo ali também, né? Ainda tem essa questão, né? Precisa ser necessário que seja possível regredir também, né? Não é só você propor uma política pública que você não tenha como voltar atrás, entende? Então você vai ter que trabalhar com algumas regrinhas pequenas, né? E vai ter que comparar resultados aí, né? Inclusive o Mário Vargas Llosa, né, ele tem um capítulo, né, no seu livro O Chamado da Tribo, né, que é um livro muito excelente aí, né. O Mário Vargas Llosa ele não é bem, ele é mais um liberal clássico aí, né, mais alinhado assim uma visão um pouco mais
inclusive até popperiana, né, mais próxima de Hayek também, né, uma mistura aí. Mas assim, ele tem um capítulo muito bom nesse livro, né, O Chamado da Tribo, sobre o Hayek, e um outro também sobre o Popper, né, inclusive ele fala que esse termo engenharia social, ele não foi muito apropriado, né, para o que o Popper estava propondo ali de fato, né. Porque engenharia social, na verdade, era o que o Popper criticava quando ele criticava os inimigos da sociedade aberta, né? Aqueles que, de fato, queriam propor engenharias sociais pesadas ali, né? Como os socialistas, né? Mas, assim, infelizmente, é o termo que o Popper acabou utilizando aqui, que foi engenharia social, né? Que é um termo que pega muito mal, né? Mas, enfim, e aí o que acontece, né? Como eu estava falando a vocês, né? O Hayek, ele aplica a falsibilidade, mas já não é no mesmo sentido do Popper, porque o Hayek, ele reconhece que há uma certa complexidade aqui, né? Os fenômenos, né? E isso é muito diferente de você, por exemplo, quando você está aplicando esse método de engenharia social popperiano, você vai tentar aplicar, por exemplo, um voucher escolar num bairro X, né? E aí você vai propor algumas previsões locais e você vai verificar se aquilo ali surtiu as consequências que você estava esperando, né? Já no caso do Hayek, ele vai entender que esses fenômenos eles são muito complexos para você simplesmente sair propondo algo que, no entender dele, é um pouco simples demais, né? E que não geraria verdadeira falsibilidade, apenas confusão, na verdade, né? Então, o Hayek ele vai trabalhar mais com padrões, né, com grandes padrões aí, e na verdade padrões que sejam, tem um teor mais qualitativo e menos quantitativo, né? O Popper também tem essa outra questão que é mais quantitativa, né? Por exemplo, você vai pegar uma questão maior, que é um governo ele impor o fim do controle de preços, né? Ou na verdade assim, um governo parar de controlar preços, né? Que seria o contrário, seria a expressão correta aqui, né? Se você tivesse assim, um fim do controle de preços, você ia observar aí, ele ia propor como hipótese, por exemplo, o retorno da oferta e redução das filas aí, né? Inclusive, outra questão, muitas pessoas tentam citar Hayek contra Mises nesse negócio aí, né? E, na verdade, eu acredito que foi criado aí, né? A minha opinião é muito similar à do Fábio Barbieri, depois que eu dei uma lida, né? Em como ele expõe a questão das opiniões de cada um, eu percebi que, na verdade, assim, o pessoal do núcleo misesiano ali, eles começaram meio com um ataque, né? Um hate meio pesado ali contra o Hayek, né? Eles disseram que o Hayek ele estava meio que atrapalhando o argumento do Mises naquela questão do cálculo econômico, com essa questão do conhecimento disperso. Hoje, é mais amplamente reconhecido que, na verdade, o argumento do Hayek era um complemento ao do Mises, na verdade, né? Muitas pessoas, inclusive, nem conhecem, nem sabem que houve essa crítica, aí, esse debate interno na escola austríaca. Hoje em dia, esse tema ele já é apresentado com o argumento do Hayek como complemento ao do Mises, né? Ou seja, nem apresenta as acusações, na verdade. Assim, quando você apresenta esse tema a iniciantes, aí você pega um livro de introdução geral à escola austríaca, o pessoal geralmente nem... essa treta, ela nem é muito lembrada, né? Ela é mais lembrada em livros que são mais específicos, né? Então, assim, a versão que ganhou aí foi que o Hayek, na verdade, ele contribuiu com o argumento do Mises ali. Até porque o que o Hayek estava propondo ali com aquela questão do conhecimento disperso, né? A questão do processo de descoberta empresarial, né? Um conhecimento que ele ia sendo descoberto, você ia descobrindo aos poucos ali, né? O empreendedor ele ia descobrindo aos poucos, né? Com informações que ele ia recebendo, né? Feedbacks do mercado, etc. O que o Hayek estava propondo ali, na verdade, o Mises ele já tinha coisas naquele sentido, ok, pessoal? Ele já tinha escrito coisas naquele sentido, só que assim, o Mises escreveu tipo uma página, entendeu? Ele deixou mais implícito em algum canto. Então, o Hayek, o que ele fez? Ele desenvolveu aquilo de forma mais detalhada, né? Então, assim, você já tinha coisas aí na escola austríaca e no livro Ação Humana, por exemplo, né? E, assim, o que acontece, né? Esses escritos da ala misesiana, inclusive o próprio Mises, ele foi um pouco intolerante, né? Quando ele viu que o Hayek
teve um livro que ele escreveu, não vou lembrar agora o nome desse livro, né, sobre o método das ciências sociais, alguma coisa assim, em que o Hayek, ele meio que deixa a praxeologia passando batido ali, né? Embora que, assim, se você for observar, o Hayek, ele também não era, ele não era totalmente anti-apriorista, né? Que, na verdade, o Hayek, inclusive no seu discurso ao Nobel, o Hayek, ele criticou ali, né, o método empírico como um método inadequado para você investigar essa questão de múltiplas ações simultâneas. Ele defende também leis a priori ali, ele defende, por exemplo, a questão de uma sociedade guiada por informação e não por uma racionalização de tipo positivista ali, né, de tipo empirista também, né? Ele é ferrenhamente crítico dessa questão do empirismo, né? E o que acontece, né? O Mises e o Hayek, como eu estava falando, né, é uma treta muito superestimada, na verdade, né? Como eu já disse, o próprio Mises ele foi até certo ponto um pouquinho intransigente, mas aí o que aconteceu? O pessoal da ala misesiana radicalizou um pouquinho mais ainda, né, e começou a fazer essas críticas ao Hayek, né, como se o argumento do Hayek ele meio que estivesse atrapalhando o argumento do Mises, né? Como se o Hayek estivesse reduzindo a questão do cálculo econômico a uma questão de grau, né? A uma questão de, como se fosse assim, o argumento do Mises ele é sobre a impossibilidade do cálculo econômico e o argumento do Hayek tivesse reduzido a questão para a impraticabilidade, né? Ou seja, uma questão de grau. Se você tivesse, ou seja, se o planejador central ele tivesse como captar de alguma forma todo esse conhecimento disperso, né, na sociedade, todo esse conhecimento descentralizado, né, esse conhecimento tácito aí, se o planejador central tivesse como fazer isso por alguma tecnologia, então ele conseguiria fazer o cálculo econômico, né? Acontece que, até pela forma como o Hayek define o que é esse conhecimento tácito, né, na verdade, isso é impossível, isso seria impossível de ser feito, né? Porque esse conhecimento tácito, ele não é possível de você pegar ele simplesmente usando tecnologia, né? Inclusive, né, um dos que tentaram aí refutar Hayek e Mises na questão do cálculo econômico, né, Oakeshott, né, que é um dos mais atuais aí, na verdade, se você for ler o argumento do Oakeshott respondendo a Steve Horvitz, uma coisa que eu achei muito engraçada é que o que é que o Oakeshott fala, né? Se esse conhecimento tácito, ele não pode ser, você não sabe exatamente identificá-lo exatamente, como é que ele é, como é que você sabe que ele existe, né? Que na verdade, assim, pessoal, assim, que você entenda o que é o Hayek que ele quer dizer com essa questão do conhecimento disperso, você ri desse parágrafo do Oakeshott, né? Você ri, porque o próprio Oakeshott, quando ele foi escrever o artigo, ele já tinha ali alguns conhecimentos na cabeça dele que ele não compartilhou com mais ninguém. Ele já tinha uma ideia do que ele escreveu, entendeu? Então, existe ali um conhecimento. E outra coisa, ele tinha uma ideia, mas assim, existem muitas outras coisas, né, que estão subjacendo, estão, digamos, como é que seria a palavra? Que elas estão subjacentes, né, ao que ele quer dizer ainda, né? Muitas coisas que ele nem sabe que ele vai exatamente escrever, ele vai descobrir na hora, né, que elas estavam ali meio que no inconsciente ou subconsciente, né, e elas vão aparecendo ali na hora também. Então, assim, existe todo um processo, né, que você mesmo pode verificar na sua própria vida que existe muitas coisas, muitos conhecimentos que outras pessoas elas não têm acesso e você tem acesso, né? Ou que você compartilhou com outra pessoa, com 2, 3 pessoas, mas que você sabe que o resto da sociedade não tem acesso, né? Então, assim, o que o Hayek está propondo não é uma novidade, né? É uma verdade intuitiva, na verdade, né? Que você mesmo percebe isso aí no seu cotidiano. Mas, assim, o Oakeshott, ele vem com esse argumento, né? Assim, para mim, na verdade, é um falso, é um pseudo-distrator, né? Na verdade, é mais um argumento distrator ali, né? Não é bem, isso não chega nem a ser um argumento, né? Para mim. E aí, o que acontece, né? Na verdade, o Hayek, na verdade, ele estava reforçando o argumento do Mises ali, né? Também a questão da ordem espontânea foi mal interpretada, né? Como se o Hayek tivesse
dizendo que a sociedade ela tem que ser muito caótica, né, como se ele estivesse indo contra uma ideia uma ideia mais racionalista do mercado ali, que o Mises ele acreditava. Na verdade, né, não foi bem isso, né? Tanto que o Hayek chama isso de uma ordem, né? É uma ordem que ela é espontânea, que na verdade isso aí já vem do Menger, né? E tem um sentido um tanto evolucionista, né? Até porque o Hayek ele também atrela isso a uma visão mais institucionalista, né? Até porque, assim, para o Hayek ele aplica o método da falsificabilidade às ciências sociais, o que acontece aqui, né? Como ele tem essa questão de identificar padrões gerais, ele também vai fazer uma análise das instituições, né? Então ele vai haver meio que uma fusão aí com o pessoal do método institucionalista, né? O pessoal da escola institucionalista, né? Ele vai ter algumas influências aí, né? Porque ele vai ter que fazer alguma análise das instituições. Só que, sim, isso aí já é com a crítica ao historicismo, né? Que era uma das bases, né, do pessoal do institucionalismo aí, né? O Hayek já faz isso já de uma forma que não é a mesma coisa que o historicismo fazia, né? Ele vai analisar uma determinada instituição em comparação à outra, né? Mas ele vai utilizar critérios bastante objetivos ali para poder fazer esse tipo de análise, né? Não vai ser a mesma coisa que você utilizar o método historicista, né? E o que acontece, né? Outra coisa, o Mises ele já falava, né, já no seu Ação Humana, essa questão da divisão intelectual do trabalho, que já era uma pista, né, ali, já na Ação Humana, já era uma pista para essa questão do problema do conhecimento, né? O conhecimento disperso aí, né? Essa questão da divisão intelectual do trabalho, porque nem todo mundo pode ter acesso ao mesmo conhecimento, você vai ter que dividir as tarefas com relação ao que cada um sabe, né? Assim, cada um vai fazer aquilo que sabe, o conhecimento aquele que tem acesso. Na verdade, Mises tem várias passagens mostrando que os limites, né, da racionalidade humana, né? Inclusive o Henrido ele respondeu um rapazinho aí, né? Esse rapazinho foi um rapazinho lá do Instagram, na verdade. Ele já veio com aquela ideia de que o Hayek ele é melhor do que o Mises, né? Você vê um iniciante em escola austríaca quando você vê alguém vindo com esse argumento, né? Hayek ele é mais inteligente, né? Hayek ele é melhor que o Mises, porque Hayek pelo menos ele é aceitável ali, né? Você vê que o cara ele é iniciante em escola austríaca quando você vê comentários desse nível assim, desse tipo assim, né? Você sabe que o Hayek ele não é exatamente melhor do que o Mises, né? Para quem de fato aprofundou a escola austríaca, e que inclusive o Nobel que o Hayek ganhou foi com a teoria dos ciclos econômicos, né? Que na verdade foi de autoria do Mises ali, né? Essa teoria, né? E que inclusive o Hayek na época ele era só um aluno do Mises. Nessa época, por exemplo, foi entre a década de 20 e 30, né, que foi desenvolvida essa teoria. O Hayek foi ganhar o Nobel lá para a década de 70, né? Ou seja, 30 anos depois, com a teoria que na verdade ela era quem era o carro-chefe dessa teoria? O Mises, né? Mas é claro que assim, não estou diminuindo a contribuição do Hayek, óbvio, até porque aqui nesse vídeo eu estou defendendo o Hayek de um pessoal aí da ala misesiana, que é Hofmann e Salerno, né? E agora assim, tem outras questões aqui, né? Assim, óbvio que quando eu falo assim que o Mises ele tem um teor um tanto falibilista, né? É óbvio que é um pouco menos que o Hayek, porque o apriorismo do Mises ele é um pouquinho mais radical que o Hayek, o apriorismo do Hayek ele é mais moderado, né? Mas ambos são aprioristas aí, e dependendo da situação, do contexto, da discussão, né? Às vezes, na prática, isso não faz muita diferença, né? Isso faz diferença quando você vai realmente parar para discutir os fundamentos ali, né? Mas assim, você analisando questões práticas, muitas vezes não vai fazer diferença, né? Se um é a priorista radical, se outro é a priorista moderado, etc. Inclusive, nem todos são a priorista do mesmo jeito, né? Porque o Hofmann, por exemplo, ele é a priorista no sentido mais aristotélico, né? E não tanto kantiano, né? Inclusive, o tipo de análise que o Hofmann faz é bem diferente, né? Não é só você pegar um processo alimentar, meramente mental, né? É mais você trabalhar com a questão da intuição também, né? Você tem aquilo que mais ou menos o pessoal vai chamar de sintético a priori depois aí, né? Hoppe também vai chamar isso de sintético a priori, mas assim, na linguagem aristotélica já não é sintético a priori, é mais você trabalhar com a questão do conhecimento das essências reais, né? Porque você vai, por exemplo, se você observa um triângulo, né?
Você não precisa observar, você pode até começar a perceber isso depois de você observar mais de 3 triângulos diferentes, né? Mas assim, você não precisa observar 10 mil triângulos para você entender que o triângulo ele tem certas propriedades ali que, independente de quantas variações possíveis e imagináveis você possa ter de triângulos, ele vai ter propriedades que são fixas, por exemplo, como o fato de ter 3 lados, né? Como o fato de ter, se for assim um triângulo numa superfície plana, né? No caso, você considerando só a geometria plana, ele vai ter internamente ele sempre 180 graus, né? Independente da forma como esse triângulo ele apareça, né? Então, assim, você tem uma aplicação ali no roupa do método mais aristotélico ali, né? Que já é um pouco mais próximo do Menge aí também, né? E isso é diferente também do método indutivo, porque você não precisa de você ver muitos exemplos de algo na realidade para você entender, para você observar, né, um determinado fenômeno, entender certos processos que sejam essenciais a esse fenômeno, você identifica que sejam essenciais a esse fenômeno, né? Você aprender as essências desses objetos que estão sendo estudados, né? Então, assim, o que acontece, né? Nesse caso assim, do cálculo econômico aí, né, tanto nessa questão da praxeologia, do cálculo econômico, como já dissemos, o Hayek ele complementa aí, né? Porque ele está dizendo o seguinte, né? O que acontece? Sem o processo de competição, né, essa informação descentralizada ela não emerge, né? Não surge aí, né? Porque você vai ter equações que elas não têm dados ali, que sejam reais, né? E já no argumento do Mises, na verdade, seria o seguinte, né? Que você, sem preços e bens de capital, você não tem uma possibilidade de fazer essas somas de alternativas aí, né? Então você colapsa a questão da racionalidade econômica, né? E já no caso do Hayek, não, né? Você vai ter uma continuidade desse argumento, porque você vai ver que sem a competição você também não consegue chegar naquilo que é a base do argumento Mises, que é a questão dos preços, né? Sem a competição empresarial aí, porque o que acontece? O pessoal socialista no mercado, ele vai vir com o argumento, né? Quando eles foram tentar responder o argumento do Mises, se o problema é só a questão de preços, bem, então a gente vai propor aqui um socialismo que ele trabalhe com preços, né? E aí o Hayek ele vai complementar o argumento do Mises dizendo que mesmo que você proponha uma espécie de socialismo que ele trabalhe simulando preços aí, né? Na verdade, o que é que vai acontecer? Como essa simulação ela não é um processo real, ela é um processo fictício, artificial ali, né? Você não tem dados reais ali, e você não tem competição real acontecendo, né? Não existe informação descentralizada emergindo ali, então você não pode chegar a preços de verdade, né? Então, assim, não é só você ter preços, não é só você ter um fenômeno que você chama de preço, né? Você chamou aquilo de preço, mas aquilo não é preço, né? Por definição, aquilo não é preço, né? Então, assim, o cálculo econômico para mim vai ser uma questão mais relacionada aos preços, né? Só que, assim, na questão do Hayek, você vai entender que esses preços eles estão intimamente envolvidos com a questão do processo de descoberta competitiva, né? Que na verdade isso aí, né, como ele citou aqui, isso é uma coisa que vai ser muito mais bem desenvolvido depois aí por quem? Por Zell Kirchner, né? Só que aí, veja só, Zell Kirchner, ele pega essa parte aí do Hayek, mas ele também, de certa forma, ele é até mais misesiano ainda, né? Ele é mais misesiano e inclusive, ele chega até a defender o Hayek nessa questão, né? Ou seja, ele se opõe a esse pessoal da ala misesiana anterior a ele. Ele se opõe a esse pessoal e ele defende um pouco mais o Hayek, mas ele ainda continua sendo misesiano e ainda um adepto da praxeologia, inclusive, né? Então é isso. Essa treta aí, né? Entre Hayek e Mises, né? Essa suposta treta aí, ela foi muito superestimada. E, na verdade, as diferenças elas são muito mais sutis aí, né? E é claro que há oposições entre Hayek e Mises, mas elas não são tão intensas assim quanto o pessoal acredita, né? Como eu falei, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês estão interessados aí em assuntos sobre escola austríaca, né? Peçam vídeos aí, né? Peçam também, né? Interajam mais nos vídeos sobre nosso curso de introdução à escola austríaca, interajam um pouco mais, né? Eu peço que vocês interajam um pouco mais, porque
isso vai me estimular a gravar, a dar continuidade nessa série aí, né? Essa série de vídeos aí, porque se há poucas curtidas, né? Meu estímulo é para demorar mais para gravar o próximo vídeo, né? Porque eu não vou estar me apressando mais para gravar uma série de vídeos que o pessoal curte pouco, né? Entende? Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje.